Paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre cenários. Mas, Nina, o que você quer dizer com cenários? Não entendi. Cenários que acontecem na nossa vida. Por exemplo, a mensagem de hoje, nós iremos falar sobre cenários que assustam os homens, mas não assustam a Deus. Meu irmão. Como assim, Nina? Às vezes a gente tá num cenário difícil, num momento difícil. Às vezes a gente tá num cenário novo e isso nos assusta. Às vezes a gente está num cenário onde as coisas fogem do nosso controle e isso nos enlouquece. Mas a grande falha nossa é nós nos assustarmos com isso, sendo que nós servimos a um Deus que para ele não é novidade. Se a tempestade mudar, ele sabia que ia mudar. Se o deserto vir sobre a sua vida, ele sabia que o deserto vinha sobre a sua vida. Se, meu irmão, acontecer algo que você não esperava, Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. E é esse Deus que você serve. Que onde tudo pode mudar, tudo pode acontecer, mas ele permanece o mesmo. Ou seja, fiel. E alguém que nós podemos confiar em todo o tempo. Talvez você esteja nesse cenário difícil. Esse cenário que você já nem aguenta mais. Você já está sem força. Você já não tem mais esperança. Mas hoje eu trago uma palavra para você, uma palavra de Deus, falando que por mais que você não esteja com esperança, você tem Jesus. E Ele é a própria esperança. Ele é aquele que nos enche de força quando clamamos a Ele. Ele é aquele que nos enche de perseverança quando nós buscamos a Ele. Por mais que o cenário mude, Deus te acha. Deus te enxerga. E Deus sabe quem é você. Deus sabe aonde Ele quer te levantar. Por mais que tudo se levante, por mais que tudo mude, nada foge dos planos de Deus. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus não está fechando os olhos. Deus não está se escondendo. Ele te vê e Ele te manda hoje te acalmar e descansar nele, continuar clamando a ele. Teu Deus não mudou. Teu Deus continua operando milagres. Teu Deus continua fazendo promessas. Teu Deus continua te vendo. Mesmo que você não ouça mais a sua voz, porque está cercado por tantas circunstâncias, tantos problemas, que você está deixando de ouvir a voz do Pai. Mas mesmo assim, Ele permanece fiel. Não precisamos nos preocupar com cenários. Não precisamos nos preocupar com o que acontece à nossa volta. Deus permanece tendo controle de todas as coisas. Nada é novidade para o Senhor. Nada assusta a Deus. Meus irmãos, nós vemos os discípulos. Quando em determinado momento, se você ler a Bíblia ali, vai contar que os discípulos e Jesus estavam num barco, vem uma tempestade, o que acontece? Os discípulos estão desesperados, os discípulos estão assustados e Jesus se encontra dormindo, e os discípulos vão de encontro a Jesus e falam: oxe, rapaz, tu não se incomoda que a gente tá aqui não? Acontecendo todas essas coisas, você tá dormindo? Mas é o seguinte, aquilo não era novidade para o Senhor Jesus, ele sabia o que estava acontecendo, nada o assustava. Aquilo que realmente nos desestabiliza, não desestabiliza Deus, não desestabiliza Jesus. Foi uma pregação que eu vi e é muito real isso. Nós temos alguém que sabe de todas as coisas, e quando nós ouvimos a sua voz, quando nós somos guiados por ele, realmente nada nos assusta, porque nós sabemos que temos alguém que permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis a ele. Meus irmãos, Deus estava com os discípulos, o cenário não assustou Jesus. Meus irmãos, e Jesus estava com eles. E sabe, interessante, e é o que eu disse, que Deus nos acha. É igual quando foi com Davi. Chegaram lá os rapazes lá, que estavam em busca de um rei. Veio os irmãos lá, tudo com porte de rei, tudo com cara de rei, tudo com um jeito de rei. Mas Deus falou: não é esse. Não é esse que eu quero. E Davi estava no campo. O cenário de Davi era no campo. E Jesus, e Deus achou. Meus irmãos, não importa o cenário, Deus nos acha. Em Romanos 8, a partir do versículo 38, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.